Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papos do Além. Eu, Ana Cristina Coda e a minha amiga Carol Camucardi, novamente aqui, e nós temos um tema bem especial. Acho que é um dos temas mais profundos da vida, da nossa vida, né, Carol? Que é a questão da morte e transformação, como nós estávamos conversando. A gente deveria desmistificar um pouquinho, né? O- Seria muito importante a gente realizar que faz parte da vida, a impermanência, e deixar isso sair da teoria e tentar trazer isso para a prática. E eu queria começar meio ouvindo você. Esse é um tema que me deixa sempre bem pensativa. Queria saber o que você traz para a gente. Cris, desde que a gente falou, né, no último encontro aqui, a gente decidiu que o tema, que o nosso próximo encontro, né, seria esse tema no final do último, né? Foi muito casado. E eu lembro bem que caiu do tarô uma carta, lembra? E Roda da era a carta Fortuna. 13, foi a roda da fortuna, que foi a carta da carta que representou o que a gente estava falando, e a próxima que tinha caído, eu não tinha visto, era a carta 13, que era a carta da morte. E a gente Ah, é falou, poxa, é verdade. isso. E aí, como no mundo tudo é muito sincrônico, é, a gente acabou de passar por um eclipse, estamos no meio, né, de duas eclipses, aconteceu a primeira, daqui a pouco vai ter a segunda, talvez quando isso for para o ar, já vai ter acontecido a segunda, mas enfim, é eclipse passando pela minha casa 8, que é a casa que se fala muito também da morte, que é a casa de Escorpião. Então eu achei assim tudo muito sincrônico, fui vivendo tudo isso muito dentro de mim, eu sabia que cada encontro, cada tema que a gente propõe, né, mexe no nosso dia a dia, né, Cris? A gente começa a ter insights e vem coisas, né? Vem coisas para a gente Aliás, trabalhar. uma Exato. observação, você falou sobre o movimento da última vez de uma forma muito enfática. E Sim. essa questão do movimento, da necessidade do movimento, de não ficar parada, nossa, permeou muito na sequência. Realmente foi muito forte isso. É. E sempre que a gente fala de morte, dá um medo, né? A primeira coisa que vem é medo, medo, é um grande tabu. Eu acho que se fosse para falar qual é o tabu dos tabus, eu acho que é essa palavra, né? Eu acho que, de uma maneira geral, assim, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço, isso é um grande tabu. Tanto é que quando você tenta falar sobre isso com algumas pessoas, a primeira coisa que a gente ouve, ai, para de falar disso, ai, vira essa boca para lá, ai, vamos bater na mesa. Tem algumas superstições que eu falo, mas por quê? Né? Porque se é a morte que nos lembra da vida, né? A sombra só existe porque a luz. E se a luz a gente consegue, né, ter a sombra. Então, assim, não é a mesma coisa, só não são polaridades. E Mais ou menos. mas a gente não consegue viver nessa. É tudo muito conceitual, né? Quando a gente fala, mas quando vai para a experiência visceral, pelo menos assim que vem para mim, quando eu começo a pensar nisso, é medo, é desconforto. E eu comecei a me questionar, tá, mas por quê? Né? O porquê, o porquê, o porquê. E a palavra que mais me veio era perda. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Seja uma pessoa, seja dinheiro, seja trabalho, seja formas de relacionamento, seja um ciclo da vida. Ninguém quer perder. E por Verdade. mais que a gente saiba que tudo está mudando o tempo todo, a gente não vive como se as coisas estivessem em constante transformação. A gente vive como nada está acontecendo, eu não estou envelhecendo, né? Nada está mudando. E aí,
a gente não se dá conta nas pequenas mortes que acontecem todos os dias, como o dia, o próprio dia. O sol vai embora, né? A gente pode ver isso como, simbolicamente, uma morte. A gente dormir é considerado uma pequena morte, né? O processo do dormir, até no budismo se fala muito disso, né? Há práticas que vão trazendo esse despertar da consciência para o Durante o processo de sono, dormir, né? Que a dissolução dos elementos, que isso se assemelha muito quando a gente for ter a morte desse corpo físico. sim. Mas a gente não vai se dando conta dessas pequenas mortes que fazem que a gente passa com naturalidade, mas eu acho que de uma forma dormente, né? Pelo menos eu. E aí, quando a vida nos apresenta desafios de mortes reais, Ou seja ela de morte possibilidade, né? Ou ou possibilidade possibilidade, de mortes. seja alguém próximo da gente, né, que falece, seja uma fase da sua vida que acaba, e que são coisas mais abruptas, e que a gente é obrigado a mudar, porque nossa vida, do nada, só que não é do nada, é que a gente acha que é do nada, muda absolutamente, parece que tudo muda, aí vem o baque, aí vem o pânico da gente se deparar com a morte, porque eu acho que a gente perde uma grande oportunidade de ir treinando e de se familiarizando com a morte. E eu não quero dizer que a gente tem que se familiarizar num sentido de adoração e de um não à vida, não é sobre isso. É se familiarizar como algo natural. Uhum, Porque morrer não é não viver, é uma transformação uhum. do viver que a gente está acostumado a ver neste momento. É só uma transformação. Na prática, é interessante porque a gente vê no dia a dia várias pessoas perdendo entes queridos, muitas doenças. Você mesma passou por situações recentemente, né, de não saber se ia perder ou não alguns dos seus pets. Isso sempre me faz pensar também no meu, porque se tem uma coisa que eu tenho apego, também é o meu cachorro. Como é que na prática você conseguiu vivenciar isso? Cris, você sabe que eu fiquei pensando muito nisso. Por mais que a gente acha que que treina e que vai estar preparado, cara, eu cheguei à conclusão de que a gente nunca vai estar preparada. A gente nunca se prepara. Olha, ok, existem ferramentas dentro da gente, ferramentas internas também, de pessoas, né, redes de apoio, que ajudam demais nesses momentos. Mas, de fato mesmo, vamos ser bem sincera, será que lá dentro, a gente com a gente, vamos ser bem sincera, eu não me sinto preparada, eu não vou ser arrogante aqui, de falar, não, eu sou zero preparada, gente. A hora que a água bate na bunda, cara, o estômago, meu, fecha, sabe? A boca seca, o coração dispara, o pavor de perder é grande. E aí é o apego, claro que é o apego. Claro, é um serzinho que você ama, né? E que você muda a sua vida. Tipo, eu recentemente, assim, de tantas coisas que aconteceram com os pets, a última foi tão, tão alarmante para mim que eu parei, assim, eu fiquei focada naquilo, dando o melhor de mim. E falar, assim, que tem algum preparo, ok, tem uma voz interna que a gente sabe, desapega, a gente sabe que está envelhecendo, vem o processo do envelhecer, entre aspas, para talvez nos preparar, mas eu não sei se isso prepara, vou ser bem sincera. Então, assim, racionalmente a gente sabe, mas no corpo emocional,
né? É mais difícil. Eu acho que é mais difícil de lidar. E aí eu fiquei olhando muito para essa questão do perder, que vem das nossas escolhas, porque quando a gente escolhe algo, a gente também perde, né? Toda escolha, É uma perda. ela tem uma perda. Então, isso tem muito a dizer como é que a gente lida com as perdas. Porque eu acho que são coisas que a gente só pratica quando a vida vem te presentear. Porque é até engraçado, né? Falar é presente. Não é que é presente de uma maneira feliz, mas é um presente espiritual, porque a gente cresce espiritualmente. Mas não Tem, é nada fácil. tem uma coisa que é interessante, porque uma outra mensagem que eu venho recebendo muito, eu acho que ela foi meio constante, uma mensagem constante nos últimos meses, no geral, que era justamente o que precisa morrer, o que você precisa perder para que algo nasça. E sempre me lembra uma dessas ilustrações que tem um Jesus com uma menininha, a menininha agarrada num ursinho, falando, ai, mas eu gosto tanto dele, o Jesus pedindo o ursinho. E atrás de Jesus tem um ursão enorme, que ele quer trocar com ela, mas ela não quer soltar o ursinho. E depois dessas, né, esse período onde a carta 13 apareceu muito, assim, nos meus atendimentos, para mim, para os meus clientes, falando algo tem que morrer. A parte 2 agora é, se não soltar, não vai entrar algo novo. E pode ser o que você esteja esperando. Sabe aquilo que você está esperando? Talvez venha, mas você precisa soltar. E o engraçado dessa história toda é que você faz isso. No seu trabalho também muito, né? Nós duas fazemos. É E você de verdade. uma maneira muito, como é que fala? Muito prática, né? Muito pragmática, que dá para olhar, pegar, escolher e falar como é que eu me relaciono com tudo isso aqui. Conta um pouquinho disso para as pessoas e conta um pouco das suas experiências com isso. É verdade, Cris. Bom, para quem não sabe, né, um dos meus trabalhos é de consultoria de imagem. Então, eu trabalho a parte da imagem. E quando a gente chega no armário, né, da cliente, a gente trabalha muito o desapego de tudo que tem ali dentro e a pessoa tá apegada e fica nesse acúmulo, né? Então, como a gente acumula roupas e acessórios, enfim, entre tantas outras coisas que tem na nossa casa, coisas que nós não estamos usando, mas enfim, elas estão lá, ocupando um espaço dentro do nosso armário, ocupando um espaço dentro da gente, né? E aí, nessa etapa do trabalho, eu converso muito com as clientes, da gente tentar identificar, ok, e assim, é de pouquinho em pouquinho, então é uma peça. Então, assim, essa blusa, tá bom, não uso. Por quê? Não serve. Tá bom, e por que que você guarda? E aí vem as histórias, né? Então a As gente vai desculpas, trabalhar. né? Olha, Cris, às vezes são desculpas e às vezes de fato são histórias. Mas às vezes são aquelas histórias que você percebe que aquela blusa tem aquela história, mas do mesmo jeito tem outras peças que é a mesma história. Né? Então, por exemplo, uma coisa muito recorrente, eu ganhei de uma pessoa muito querida e essa pessoa já faleceu. Então, sei lá, essa blusa era da minha mãe não está mais aqui, isso era da minha avó, isso era enfim, do meu irmão, do meu filho, e por aí vai. E aí eu vou barganhando. Ok, você ter uma, você ter duas, até vai lá. Mas 10. você ter 10, pra quê? A não ser que você use. Não, mas eu não uso. Então vamos ficar com uma. Então, dentro dessas 10, vamos escolher uma que representa, que você vai guardar com todo carinho e vai cuidar. Mas assim, aquele lugar que tinha 10
ocupando espaço, passa a ter uma, é muito mais leve internamente, não deixa de ter o significado, né? Agora, quando tem significado, agora, quando tem desculpa, mas. E aí, uma das desculpas clássicas é para me lembrar que eu preciso emagrecer. Isso é clássico. Isso é clássico. E aí eu tenho clientes que, assim, que tem um armário, que assim, mas essa vai servir, porque quando eu perder os X quilos, essa vai voltar. Essa também, e por aí vai. E vai, e vai, e vai. E aí você fala, cara, do mesmo jeito que eu vejo que essa pessoa tá dando a desculpa, né? Porque ela tá apegada àquilo, ou seja, ela tá apegada a uma imagem que não a representa mais. Isso eu não quero dizer que ela não possa emagrecer, claro que pode. Mas será que quando ela emagrecer, ela vai querer usar aquelas roupas? Provavelmente não. Então, você falou duas coisas já que me chamam muita atenção. Será que a gente não quer manter as coisas, não quer perdê-las para preencher os nossos espaços vazios? Total. Sim? E será que a gente também não quer perder as coisas porque elas nos lembram quem nós fomos e que a gente gostava mais às vezes? Eu não sei, né? Pode ser também. É muito claro. Outro dia, só para contextualizar, eu achei de novo uma animação chamada O Cordão, que é sobre um cordão umbilical que a gente tem entre mãe e filho, e como este apego trava a vida desses dois seres. Isso hoje é muito mais comum do que a gente imagina, porque tem muita mãe solo, muito pai solo, e cria um vínculo mais apegado mesmo, né? Esse vínculo fica mais forte. Ao mesmo tempo, tem uma hora que você não consegue ir para a vida, nem deixar o outro ir para a vida, porque ele está preenchendo os nossos espaços vazios, aqueles que nós não ocupamos com a nossa própria vida, com a nossa própria essência. E a gente vai se engruvinhando em tudo isso, que nem um novelinho, que não sabe onde começa, onde termina. E como é que a gente aceita uma mudança disso, né? Como é que a gente aceita um fim, né? Dando um bom spoiler, assim, o moço que ficou grudado na mãe, já não nem tão moço, quando a mãe morre, ele fica chorando sozinho na cama, como se ele fosse o bebê que chorava, que a mãe dele cuidava, mas sem a mãe. É uma animação que vale muito a pena ver. E eu vou falar, mesmo eu não tendo filho, eu me coloco nesse lugar, às vezes, com o meu próprio cachorro. Eu me forço a deixar ele fazer coisas que eu, particularmente, não deixaria para que ele viva as experiências, que hoje tem se falado muito nisso, né? Deixar o ser viver as experiências que tem que viver, mesmo que sofra. Porque o sofrimento faz parte da pessoa criar experiência e resiliência. Mas como a gente não é preparada para sair da zona de conforto, a gente não sai da zona de conforto, né? Nem quando tá ruim, a gente, né, não consegue nem sair da famosa, daquele montinho marrom quentinho, que cheira mal, que sai das coisas quando estão numa zona de tranquilidade mesmo. E como a gente evita as transformações. É um fato, a gente evita as transformações. A maioria das pessoas que vivem processos de autossabotagem, porque elas não querem transformar. Por exemplo, as pessoas que ficam repetindo sempre as mesmas histórias, é porque elas não querem transformar. Boa parte disso, para mim, normalmente, o que eu identifico é não aceitar algo que aconteceu. E a pessoa ficar presa ali. Principalmente, não aceitar, enxergar o próprio erro, o próprio aprendizado. Porque daí a culpa não foi dela, a culpa foi do outro, ela é a vítima,
e é como ela quer continuar como vítima, a pessoa, ela simplesmente não consegue passar de fase. Eu brinco, ela não quer passar de fase. Tem gente que é capaz de morrer várias vezes na mesma fase do videogame para não querer passar de fase, porque a próxima fase é mais difícil. Pode ser mais difícil, como todo processo de crescimento é muito difícil. Como é que você vê isso na questão das Isso. imagens? Tem muita gente hoje falando de imagem também, no sentido que é muito quem eu sou. Esse encontro que também vem através do externo. Eu vejo pessoas que espiritualmente evoluíram tanto que parece que fizeram plástico de tão lindas que estão, literalmente. Você pega a pessoa antes, você pega a pessoa depois. Toda busca espiritual real, toda vem uma luz junto e parece que a pessoa fez plástica. Muito disso, acredito, seja nesse eu me visto de mim mesma com muito amor. Eu começo a me enxergar com muito amor. Como é que você sente isso na sua prática diária de transformação das pessoas? Né? Da morte daquela pessoa, conforme ela se construiu, para uma que ela te procura para ajudá-la a se transformar. Ah, antes de eu responder isso, eu só vou voltar um pouquinho para falar desse lugar de apego mesmo. Primeira coisa, assim, todos nós somos apegados à imagem que nós tínhamos e a imagens de que a gente idealiza. Então, em primeiro lugar, assim como qualquer processo de autoconhecimento, uma coisa é a gente também falar, eu sou em busca de quem eu sou, de uma forma muito romântica, igual o amor romântico, né? De esperar o príncipe encantado, gente, não existe. Né? O processo de se olhar no espelho e, e realmente se ver é difícil. É olhar para as nossas sombras. É olhar para o que não é harmônico. Não é olhar no espelho, espelho meu, quem é linda. Sim. Não se trata sobre isso. Porque se for isso, é muito superficial. É muito só a aparência. Não é que a aparência não tenha o seu valor, claro que tem. Mas isso que você trouxe, de que parece que essas pessoas fizeram plásticas, é porque veio interno, né? Então, o primeiro processo, voltando lá no armário, e você falou muito do comodismo, né? Do conforto, da zona de conforto, que muitas pessoas não querem passar da fase, não querem sair dali. Então, eu vejo muito isso no meu trabalho, que às vezes eu faço alguns processos, eu encontro algumas zonas que você fala, cara, precisa trabalhar internamente algumas coisas para que aí sim a gente consiga ir para o armário. Então, essa pessoa, para se desapegar das roupas, de repente, da mãe, ela vai ter que se desapegar emocionalmente. Então, muitas vezes eu faço um trabalho integrado com uma psicóloga, né, ou com outras terapeutas, não precisa ser necessariamente uma psicóloga, outras terapeutas que vão lá, tipo, como você vai lá trabalhar a questão da mãe, aí a gente consegue ir para a roupa. Então, tem esse lugar. E tem uma outra coisa, quando a pessoa está muito apegada nesse lugar, nesse confortável do ser vítima, um armário onde nada serve para ela, eu brinco que é assim, ela abre o armário e as roupas estão falando, oiê, oi gorda, essa roupa não serve, você não vai me vestir. Aí vai para outra, não, eu também não entro em você. E aí, cara, é um martírio, imagina, você abre um armário e fala, essa eu não posso vestir, essa eu não posso vestir, essa eu não posso vestir. Tipo, é você pegar um chicotinho e ficar te chicoteando todos os dias, se lembrando, eu não sou mais jovem, eu não tenho mais aquele corpo, o tempo passou, eu não tenho mais aquela imagem. Então, quantas coisas negativas você ficar falando para você mesmo, né? Estou brincando aqui que a roupa fala, mas assim, é a roupa você falando para você.
Então, é uma forma de se punir, é uma forma de se vitimizar e de não querer sair daquele processo. Porque basta fazer uma bela limpa, ok, com uma profissional, com profissionais, né, limpa, não só no armário, mas internamente, é um processo, mas é possível. Quando a pessoa se propõe a fazer isso, é um mergulho nas suas sombras, é um mergulho nas suas dores mais profundas. De deixar ir e entender, e aí entra assim a aceitação de ok, eu não sou mais uma menina. Ok, eu não sou mais tão jovem. Posso ser jovem dentro, mas esse corpo físico não tem mais 20, não tem mais 30. E tá tudo bem. Então, qual é a beleza desse corpo no estado que eu tô agora? Qual é a beleza interna? E aí, quando você traz isso, né, que as pessoas brilham, me veio muita coisa de astrologia, que eu estou estudando muito, me vem o brilho da casa 5. A casa 5 é a casa do sol. Então, o sol é o que brilha, é o que traz brilho, o brilho de cada um. Então, como a Cris brilha, é diferente de como a Carol brilha. Mas todos nós temos o nosso brilho, cada um tem o seu brilho, isso é fato. Quando a pessoa vai de encontro ao brilho dela, cara, não tem beleza maior. Essa é a verdadeira plástica. Esse é o verdadeiro antídoto da juventude. E da juventude que eu estou falando aqui, é aquele da beleza, de você olhar e ver vida. A juventude em ver vida. Porque muito que a gente gosta do jovem, o que que é? Ai, como ele é cheio de vida. Mas tem muitas pessoas que já têm uma certa idade que também são cheias de vida. Por que não? A gente pode ser cheia de vida até o nosso último dia de vida desse corpo físico. Por que não? E aí eu acho que está muito de encontro com esse brilho que você falou, Cris. Poder é vida. Poder? Que tipo de poder? Poder, se sentir Sentir que poderoso. você pode. Tem a ver com autoconfiança. Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. O verdadeiro, né? O Uhum. verdadeiro. É. Autoconfiança, autoestima. Eu acho que é amor próprio, né? Quando você se ama, né? Você tá bem com você, é aquilo do tipo encaixou. E aí, esse se vestir de você, né? Eu gosto muito, né, de trazer essas coisas, porque eu ajudo as pessoas. Hoje, o meu trabalho, uma das coisas que virou meu slogan é: eu ajudo as pessoas a encontrarem o próprio brilho. E esse brilho da pessoa se vestir, tipo, isso aqui são só ferramentas, são só papéis que a gente, de presente, que a gente, porque o valor mesmo é o que está dentro, né? Então é um papel de presente bonito que a gente coloca para mostrar como eu sou bonita internamente. E daí, como é que faz quando a pessoa, em um momento da vida dela, ela descobre ou ela quer se transformar, que ela precisa morrer para algo onde, por exemplo, a gente vê muito isso hoje, né? Pessoas saindo do mundo executivo, se sentindo autoconfiantes. Como que isso acontece quando a gente começa a falar essa transformação para algo um pouco mais sustentável, regenerativo, certo? Algo que. Como é fazer o luto desta pessoa que, em teoria, você fala assim, não, já deu. Você sabe que agora você trazendo assim, realmente eu faço luto de muita gente. Eu participo, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, você me trouxe uma nova perspectiva do meu trabalho. Mas é verdade. É, eu faço luto e muitas vezes eu conto que já morreu, né? Porque às vezes a pessoa também não se dá conta de que aquilo já foi.
Ela simplesmente para de usar, mas ela ainda não se deu conta de que aquela pessoa, aquela fase daquela vida dela, já foi. Não tá mais aí, né? Será que ela não, no fundo, no fundo, tem uma parte dela que não gostaria que aquela vida tivesse ido embora? Acho que sim, eu acho que é um emaranhado de coisas, Ou né? simplesmente essa questão de perder? É, eu Aquilo acho. não me fazia bem, sabe? Que nem marido ruim, namorada ruim, esposa. Cara, Não é fazia bem, ruim, mas eu mas era não meu. quero Eu que não faz gosto de bem, né? perder. A gente tem uma cultura de não gostar de perder, que acaba sendo meio burra às vezes. Sim, e esse negócio do perder é complicado, né? Porque é aquilo que você falou, que você trouxe da história lá do ursinho, né? De que tinha um ursão para a criança receber. E é isso. Quando a gente se apega muito, você, na verdade, é aí o que está o perder, né? Porque quando a gente se apega, a gente perde internamente, né? Porque Perde com medo, perde com outras tantas coisas que vêm, e perde porque a gente não deixa um novo vir. E na imagem é igual. Eu vou mostrando que existe um novo, que um novo é possível, então, novas imagens. Então, eu vou apresentando novas possibilidades. Eu vou falando de novas ou peças de roupas, ou de características daquela pessoa, vou mostrando potenciais para ela que ela ainda não está vendo. Seja na transformação de um corpo, seja num potencial criativo, algo um pouco mais menos palpável, que não está ali na aparência, mas ela vai percebendo nela que eu vou captando da própria personalidade, enfim que ela não está valorizando, que ela não está conseguindo valorizar. Então eu vou, como se fosse uma criança, vai apresentando várias ferramentas de falar, olha, não é legal? Tipo, te gera uma curiosidade de você brincar com isso daqui também? Mas para você brincar com isso, você vai ter que sair daquilo. E aí, você vai ter que fazer uma nova escolha. Então, eu vou apresentando novos mundos e eu nunca forço a escolha nem a escolha do deixar ir, então, estar na hora disso ir, quem decide é a pessoa. Porque não adianta nada eu forçar a escolha. A hora que eu sair da casa da pessoa, ou desligar a câmera, ela vai lá e vai colocar dentro do armário. Não é sobre isso. É sobre a escolha interna. Então, é todo um processo onde a pessoa escolhe. E ela vai escolher qual é o momento de, ok, isso foi para isso vir. e você falou uma coisa interessante, Carol, que eu percebo também. Às vezes a pessoa já está vivendo outra realidade, mas a cabeça dela está no passado. Então a realidade que ela está vivendo nem é tão ruim, muito ao contrário. Tem um grande valor, ela poderia estar comemorando, só que a cabeça dela está em conceitos do passado. Por exemplo, é muito normal mulheres hoje serem as pessoas que têm o poder econômico, serem os arrimos de família e não estarem nem assim sendo prejudicadas por isso ou sofrendo tanto por isso, elas poderiam estar comemorando as suas vitórias, mas a cabeça está no sofrimento do que ela não deveria estar fazendo, que é eu não deveria estar sozinha, eu deveria ter alguém me ajudando, né, no que deveria estar acontecendo, sendo que o que está acontecendo não nem é ruim. Só que o conceito, sistemas de crenças, né, essa rede neural coletiva que acredita em certas coisas, porque realmente hoje pouquíssimas mulheres são dependentes, né? Se você for olhar como era no passado e hoje, muito poucas são as mulheres dependentes. Mas ainda existe uma infelicidade em cima Do de tema, né?
de ser dessa independência. Não existe uma valorização. É como se Sim. tivesse faltando um membro, se não tem um parceiro, uma parceira, para estar cui- cuidando de algumas coisas. Eu não sei nem se é cuidado, mas eu acho que é o hábito. É o hábito da gente ouvir que mulher sozinha não dá certo na vida, ou tem tantas bobagens, né, que culturalmente a gente cresceu acreditando, né, mais do que escutando, acreditando que isso é o que você falou, a gente não demora para atualizar mesmo, atualizar a vida. Então, até em termos de conceito é muito difícil, porque a gente está acostumado, né? Sim. Que tanto medo a gente tem da mudança. Pois é, né? Eu fiquei me perguntando muito isso, né? A gente tem medo da mudança, assim, dessa impermanência, né? Por que que isso gera? Porque gera um pavor, né, em algumas pessoas. E tantas outras falam, eu adoro mudar, mas quando vem aquelas mudanças que chacoalham, ninguém gosta, né? Às vezes a gente gosta de mudar para a forma como a gente gostaria, né? Que está no nosso script, né? Então eu vou mudar escolhendo, nas escolhas que eu fiz. Mas e quando vem as mudanças que são maiores, né? Você fala, ok, não são escolhas. Ok, acredito que sempre são escolhas que a gente faz em outros níveis, né? Mas são Perda de aquelas. segurança, né? O que representa segurança, o que representa amor, afetividade. Exato! Pô, e aí? E aí, como é que fica, né, tudo isso? E aí eu acho que o medo pelo menos é o que sempre que me vem, né? E eu até convido as pessoas que assistirem aqui escreverem para gente, né? O que vem nessa mudança, porque de repente para outras pessoas vão ser outras coisas, né, Cris? E vai acrescentar. Mas para mim sempre vem o medo do perder. Não é tanto do mudar, mas esse, quando muda, há novas escolhas, e quando há novas escolhas, há novas perdas. Exato, e o desconhecido, né? O desconhecido sempre gera um medo, uma ansiedade, né? E voltando aqui na morte, a morte é o desconhecido. É um grande tabu a gente falar sobre isso, porque é um total desconhecido. Podem ter várias religiões, cada uma trazendo a sua forma de ver e dizendo, não, acontece isso, acontece isso, aquilo, mas fato é um grande mistério. Nós não temos uma clareza total para dizer, a não ser no que a gente realmente acredita e vê, não é algo que é palpável, um grande portal, né? E uma coisa, quantas vidas a gente já teve dentro dessa vida? A gente fala de uma única vida, mas quando eu olho algumas fotos minhas lá de trás, eu falo: quem é você? Quem é você? Tipo, é quase irreconhecível. Se eu falar assim, e não foi uma vida, não. Só eu, Carolzinha, aqui, já tive boas vidas dentro de uma vida. E olha que eu só tô ainda com 45. Então, eu falo, caramba, quantas outras, né? Vão ter. Se hoje eu falar e olhar como é que tá a minha vida, claro que tem os nossos padrões e coisas que a gente, né, Cris, vem aí se desenvolvendo e às vezes você patina ali, às vezes nas mesmas áreas, mas tem coisas que a gente mudou completamente, mudou na aparência, mudou na maneira de se vestir, mudou na maneira de falar, mudou na maneira de pensar, mudou às vezes na maneira de sentir, porque a gente trabalhou aquilo em terapias, né? Então, a gente pode perceber que às vezes a gente tem padrões
emocionais que antes a gente sempre falava daquilo e hoje já não é mais uma questão como era. E tem, Acho que você tem mais experiência sobre isso, né? Você deve ver muito isso nos seus atendimentos. e tem ao contrário também, tem muito padrão que a gente jura por Deus que já perdeu até a hora que ele aparece de novo. E eu aprendo que eu consegui lidar, o que já é uma grande coisa, né? Eu acho que é uma grande coisa a gente conseguir transformar alguns comportamentos, mas vira e mexe, existe um calcanhar de Aquiles que é muito, muito importante para a pessoa, seja ela na vida profissional, seja ela na vida amorosa, que a hora que você vai ver, é aquele problema que a pessoa achou que já tinha superado. E ela jura por Deus que já superou. Por exemplo, perdas de pessoas muito importantes, como pai, mãe, quando criança. Então, você pega uma pessoa de 40 anos, às vezes, que na cabeça dela é óbvio que ela já superou. Só que não, só que não. E a vida dela, às vezes, não vai no nível pessoal, ela não vai no nível profissional, às vezes não vai no nível nem da saúde. Uma outra transformação que está bem divertido de ver, né? Parece até sadismo, mas não é, gente. É a transformação do masculino, porque o homem ele está se permitindo olhar para os medos deles, né? Porque antes a gente tinha um estereótipo do que era ser homem, e bem ou mal, todos eles tentavam seguir um script, né? Do homem não chora, homem isso, homem aquilo. Eu mesma, coitadinha de mim, por muito tempo, por causa desses estereótipos, achava que homens não sentiam. Eu achava que os homens não sentiam. E não sabia disso, né? Eu aprendi depois. E para ele está bem esquisito lidar com as próprias vulnerabilidades, que é uma necessidade, é claramente compreensível. Eles também não aguentam mais, mas admitir, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, ainda é muito difícil. Então, o medo está nas reações agressivas, nas desculpas, nos contornos, nos retornos, mas são ainda poucos que realmente pegam e falam, nossa, isso é medo. E é uma transformação que aos poucos anda acontecendo, mas também não é que, então o que que eu faço com isso? O que eu sei fazer com isso é reagir da forma que eu sempre reagi. Como é que eu faço de outro jeito? Que não deixa de ser a mesma coisa das mulheres. Ah, eu já tenho independência, eu já tenho independência financeira, mas eu ainda não sei lidar com independência, eu não sei lidar com não ter um homem, ou não ter um amor, né? Não precisa ser um homem, pode ser uma mulher, não ter um amor. Não sei lidar com isso, porque necessariamente, às vezes, eu posso precisar do outro para me amar, ou para dizer que me ama. Então, a gente está vivendo uma revolução do ser humano mesmo, porque, bem ou mal, a zona de conforto deixava tudo arrumadinho, né? Podia não estar dando muito certo, mas estava tudo, parecia que tinha um entendimento de como as coisas funcionavam. E agora, ninguém sabe mais. A gente está em plena fase de negação. Eu estava vendo como é importante se a gente fizesse em todos estes ciclos que você falou que a gente vai vivendo, o luto, né, o processo do luto. E os estágios do luto são a negação, raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Tem gente que já está falando em 7, né, estágios, que seria depois a aceitação, a reconstrução e a aceitação profunda.
Mas eu acho que esses 5 primeiros estágios, a gente ainda está na negação, por exemplo, do que a gente está vivendo enquanto sociedade. Eu sei que eu preciso ter uma política séria de energia, mas eu estou negando. Eu sei que eu preciso ter um novo modelo de educação, mas eu estou negando. Eu sei que eu preciso ter novos acordos em sociedades e relacionamentos, mas eu estou negando. A nossa sociedade, ela vai terminar, ela está no final de ciclo dentro do que ela vive, mas ainda dos 5 estágios, ela vai terminar, não, ela já terminou, né? Ela já se demonstrou não sustentável. Ela já está em derrocada plena de meio ambiente, de relacionamentos, de estruturas políticas e sociais, mas a gente ainda está na negação. Imagina, será que o que a gente está vendo agora é o segundo estágio, que é a raiva? Pode ser, pode ser. Você falou agora, né, da raiva, né? Me vem essa imagem da raiva, para mim sempre vem muito representativa como um fogo, sabe? E aí me lembrou a fênix, né? Que queima no fogo, essa ave Renasce do mitológica, né? fogo, né? Ela se transforma no fogo, né? Ela E renasce. renasce das cinzas. Então, o fogo é que transmuta ela. Então, eu lembro também da raiva, que a raiva é uma grande potência para a gente transformar. Não para se nutrir da própria raiva. Se você nutre a raiva né, com a própria raiva, ela vai ganhar combustível. É a mesma coisa que você nutrir fogo com mais fogo, dando a lenha, né? Para aquele fogo, ele vai aumentar. Mas, do mesmo jeito que o fogo tem o poder de destruir, ele tem o poder de transmutar. E a raiva, a mesma coisa. Ela tem um grande, sabe? Vamos ter raiva da violência. Não para combater com raiva, mas para que ela possa deixar de existir. Claro, eu estou falando num conceito muito conceitual, é muito. Eu lembro que quando eu estava num momento, né, passando por um luto de uma fase muito difícil que eu passei, e eu estava foi um momento que eu estava com raiva, 2 momentos. Um momento eu não estava com raiva, eu estava com muita tristeza. E aí, uma pessoa muito querida que você conhece virou para mim e falou assim: Carol, a tristeza é a raivinha, tipo mascarada. Raiva fria. Aí eu falei: oi? A tristeza é uma raivinha e tá ali, ó, mascaradinha de tristezinha. Não é tristeza, é raiva. Bota para fora. E aí a segunda grande lição que eu tive é: use essa raiva ao seu favor para se distanciar e impulsionar mesmo, como se fosse, tipo, eu imagino como se fosse um foguete que vem aquele fogo e dá aquela propulsão e ganha velocidade para você se distanciar, mas não se distanciar negando, mas ganhando combustível para melhorar naquele estado. Dentro da situação, a gente às vezes não consegue nem identificar que ela não é saudável para a gente. Você fica ali no duelo, você fica no ciclo. Então, a raiva, pelo menos nessa situação para mim, ela foi muito importante. E depois, que foi num outro momento completamente diferente, né? Foram 2 mortes diferentes, mas muito fortes na minha vida. A outra não fez com que eu me distanciasse do objeto.
mas fez com que eu reconhecesse que a minha tristeza era olhar, admitir que eu estava com raiva, porque eu tinha perdido. E eu estava com raiva daquela pessoa que tinha ido embora, porque ela morreu. E eu fiquei com raiva. Como é que você me deixou? E dar vazão para essas outras Caróis e vozes que você pode falar agora melhor, porque é o seu trabalho e você me ajudou, inclusive, nisso, de olhar para todas essas vozes que ecoam, né? Lá atrás, desta vida, e enfim, até de outras, que vem dessa raiva que está aí. Mas o que eu quero dizer aqui é que, como isso também é tão poderoso, e pode ter, nesse momento mundial e de sociedade, quando vem essa raiva, que isso possa nos levar e a gente achar que, ai, não vai dar certo, não vai dar certo, mas quem sabe, não sei se eu estou sendo muito otimista a pensar assim, mas quem sabe não vem essa energia que e vai jogar a gente numa oitava maior. Podia, né? Não sei, tenho dúvidas. Porque precisa ter consciência que a maioria das pessoas não alcança. Então, o que você está me falando é que você entendeu que você sentiu raiva porque você falou como assim você me deixou, certo? E daí você consegue acolher esse como assim você me deixou. A maioria das pessoas não chega aí. E as perdas trazem muito disso, muito. É muito normal uma pessoa ficar com raiva quando um parente muito próximo, como um pai, uma mãe, um irmão, morre fora de hora. Tipo, eu não estava esperando isso. Né? E tem pessoas que elas vão ser tão importantes para a gente que não tem hora boa. Não tem. Exato, não tem. Eu estava vivendo isso com os meus pais, principalmente com meu pai, que eu estou vivendo uma coisa que se chama de luto antecipado, que eu nem sabia que existia. Porque às vezes eu ficava com uma impaciência que eu falei, meu Deus, de onde vem isso? Eu não sou essa pessoa, não sou. O que está acontecendo na minha vida aqui? Principalmente com meu pai, que sempre foi a minha adoração, né? Meu pai, a gente brinca que ele era o rei da casa, né? E é a raiva da pessoa estar indo embora. Não tem uma lógica que você fala, não, a pessoa está envelhecendo. Não, é simplesmente, daí você vai lembrando das histórias que você viu no passado, dos seus clientes que guardaram uma raiva quando o pai morreu e eles eram crianças e eles não sabiam. Tem vários aspectos ligados à raiva. Cara, é muito louco isso, porque é como se a gente estivesse sendo abandonado. Quando você tem um vínculo muito grande, ou se você carrega algum tipo de culpa, que podem vir mesmo de outras vidas em relação à pessoa, cara, é muito louco os sentimentos que atravessam a gente. Daí, por isso, você precisa realmente querer entender que aquilo é só um não vai embora, por favor. Eu ainda preciso de você. E daí não é o não vai embora, por favor, é impermanência. Vai embora. Uma hora vai. Se É vira. o não aceitar, né? Não querer aceitar a impermanência. A gente quer. Exatamente. Cadê o botão do reset? Tipo, stop, pause. Aonde está o botão aqui do joguinho, É, né? De vamos congelar. e daí você vai você começa, quando você entende isso, dá para trabalhar. Você fala, não, sou só eu com medo de perder, sou eu já brava com a pessoa. Porque tem um componente assim que parece que a pessoa não está lutando, né? Parece que ela está né? Ela não está fazendo a parte dela. Como assim? Você não está fazendo a sua parte, entendeu? Isso tem uma conotação que se a gente não se liga, eu lembro que uma vez eu fiz uma constelação
de um homem, né? Eu participei como representante e ele queria muito uma promoção. Ele sabia que ele era capaz e, por algum motivo, toda vez que chegava para ter a promoção, ele acabava que não era escolhido. E ele sabia que era ele e teria uma nova oportunidade, ele não queria perder. Adivinha se eu não representei o paizinho dele? E adivinha se o paizinho dele não tinha se tirado a própria vida? Então, a partir desse momento, o pai dele, que era o herói dele, desautorizou ele, porque ele queria ser como o pai. E como é que ele podia crescer e enquanto o pai dele tinha desistido? Esta coisa da desistência para os homens é muito forte. Às vezes, um casal, quando se separa, pode ser lido como uma desistência pelos filhos. Você desistiu de mim. E pode acontecer destas crianças se tornarem pessoas que desistem, porque seguem os pais. Esse cara teve a consciência de saber, eu tenho um problema com isso e eu vou superar. E ele foi lá, fez uma constelação familiar. E eu lembro que foi muito doído, ele chorou demais. E eu, como fiz o pai, ele vinha e me abraçava muito depois, mas era ali. A questão dele estava ali. Esse pai que tira a própria vida. E ele simplesmente fala: se ele desistiu, como é que eu continuo a crescer? Como é que eu continuo indo para frente na minha vida? Então, tem muita coisa que não é fácil de lidar nesses processos de crescimento, porque crescer dói e transformação é crescimento. O próprio elemento, se você vai vendo o elemento água sendo transformado, há, há um desconforto. Apesar de ser natural, porque faz parte da vida, mas há há um movimento, tem uma força maior, né? Que Você, é a força que a gente tem que fazer. você trouxe um exemplo bem interessante, que eu nunca tinha pensado, mas muito legal. A água, quando a gente esfria demais, ela para de ser água, né? Você deixa de sentir, eu fico frio, eu não quero sentir. Quando eu estou sentindo demais porque tem muito fogo, aquele negócio explode. Né, a água certa é aquela líquida que flui. Mudou a forma dela, dá ruim, muitas vezes. Bom, nós somos elementos, né? No mapa, quando a gente fala da astrologia, no mapa astral, nós temos todos os elementos. E quando a gente pega um mapa e vai analisar somente os elementos, que é muito superficial, vai, um primeiro olhar assim muito superficial falando, os excessos e falta daquele elemento, ele diz muito sobre a pessoa. Então, por exemplo, um elemento terra, né, que está ligado a questões mais materiais da pessoa, está ligado muito a trabalho. Se tem um excesso de terra, claro, que aqui a gente tem que ver sobre casas, a gente também tem que ver sobre aspectos, planetas, signos, enfim, é muito maior, mas eu só estou fazendo um pequeno recorte falando de elementos. Então, elemento terra. Uma pessoa que tem excesso de terra, ela tende a trabalhar muito, às vezes até ser tipo um workaholic, sabe? Ou muito materialista. É uma pessoa muito apegada, fato. Então ela vai ser muito apegada, é meu, as minhas coisas, muito apegada ao corpo, muito apegada às sensações. Agora, se falta terra para ela, se ela tem pouquíssima terra, pode ser o oposto disso. Pode ser uma pessoa que não está nem aí para o corpo, não liga muito para as sensações, tem uma certa dificuldade ali em trabalho, em realizar as coisas na vida.
a ter trabalhos que consegue ter dinheiro, né? Ou às vezes não consegue trabalhar, não consegue construir nada. Então, olha só como os elementos ali no nosso mapa já trazem informações e nada é estático do tipo, então é isso e ponto. Não, é isso e dá para transformar. De novo, transformação, né? De novo, saio. É, eu acho que a grande chave é o transformar. Porque tudo isso dos elementos, né, e da gente estar nesse constante em movimento é uma transformação. E a transformação, ela é uma morte, né? Então, para o novo vir, algo tem que ir embora. Então, tem essa mudança, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com o perder para novas coisas, da gente mesmo, né? Então, a gente deixar os nossos condicionamentos, as nossas imagens, o que a gente achava que, para dar espaço a novas possibilidades de potenciais que a gente tem. Agora, para a gente ir fechando, conta para mim o que que você acha que precisa morrer em você nesse momento para ter essa transformação, para haver uma transformação que você gostaria de ter. Nossa, tá morrendo tanta coisa, Cris. Então, conte. A eclipse passou pela minha casa 8. A casa 8 é a casa de Escorpião. E Escorpião é aquele tão temido, né? Quando a gente fala os signos, inclusive na astrologia antiga, chamavam Escorpião de o maléfico, né? O signo, o grande e até maldito. Eu odeio essa palavra, não gosto nem de pronunciar, mas tinha. E carrega esse estigma, né? De quando a pessoa fala eu sou escorpião, ai, tipo, as pessoas já olham, é um grande tabu, do mesmo jeito que a morte é um grande tabu. Por quê? Porque é o signo que fala muito desse tema. É uma casa que fala muito desse tema. E como o eclipse passou muito, ele aconteceu muito nesta casa, e agora o próximo vai acontecer na oposta complementar, que é a casa 2, que é a casa de touro. Eu estou muito nesse momento de que o que realmente eu preciso deixar ir. E eu acho que, no meu caso, são os condicionamentos mais internos, o que está o mais profundo em mim, sabe? Então, uma das coisas que eu estou trabalhando muito é meu apego. Assim, quais são as coisas que eu mais estou apegada? Que isso eu tenho que começar a deixar ir, a dissolver, e colocando pequenos solventes. Uma outra coisa que eu achei, assim, foi uma virada de chave que aconteceu nesse momento, nesses últimos dias, foi aí uma chave que o processo de cura, ele é um processo, ele não é algo a ser alcançado, ele não é um objetivo final, ele não é um lugar, um destino. Ah, então tá, eu vou para lá, ó, marquei lá no Waze, cura. E chego na cura, e a cura, ela acontece. Cara, a cura não acontece, ela acontece o tempo todo, porque ela é um processo. Então, esse lugar que eu chego e falo, estou curada, nunca vai acontecer, porque eu É uma sempre vou. ilusão. É uma ilusão, porque eu sempre estou me curando, mas eu tinha na minha cabeça que estou doente, eu me curo e eu fico bem. Não é assim que acontece. Não, E é a aí, mesma coisa que você falar. A hora que eu me formar, eu vou conseguir ser uma pessoa adulta, sei lá. Não, você se formar não vai fazer não, de você uma pessoa adulta. mas eu não sei se para as outras pessoas eram assim, mas na minha cabeça,
eu nunca tinha parado para pensar que a cura era um processo. Era um ponto que eu perseguia. E parece que quanto mais eu perseguisse, parece que mais longe estava de mim. E eu comecei a me questionar. Eu falei, para tudo. Vamos lá, pilares de uma vida, de um estilo de vida saudável. Eu estou fazendo isso, 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 estou fazendo isso. Epa, ainda continuo doente. Epa, minha mente ainda continua. Epa, e não sei o quê. E os processos que você falou, foi gozado, do tipo, eu não lembro o que que aconteceu. Eu estava num processo e eu revisitei o mesmo lugar. Tipo, não é o mesmo lugar, mas é História, a essencialmente. mesma história. É a mesma cebola que eu descasco desde que eu comecei a fazer terapia há mais ou menos 30 anos. Aí eu falo, não, não é possível. É Não é possível. possível. Aí eu me questionei, eu falei, mas será que eu estou patinando no mesmo lugar? E aí a minha grande chave foi, não, é um processo. Então, assim, esse assunto, provavelmente, eu vou trabalhar ele até terminar essa vida. E ainda vão marcas para a próxima, que eu vou continuar trabalhando, porque cada vez eu vou numa. É como se fosse uma cebola. Eu vou descascando uma, ou metade, ou um pouco, sei lá. Mas enfim, eu vou descascando. Daqui a pouco eu descasco mais um pouco, daqui a pouco eu descasco mais um pouco, daqui a pouco. Até que um dia, talvez, aquilo vai ser dissolvido e vai ser só uma marca, não sei. Mas o processo da cura é um caminhar e ele é uma constante. Isso me trouxe uma leveza, Cris. E foi algo que eu transformei em mim, sabe? E venho transformando, de me lembrar todos os dias de, ok, tá tudo bem hoje eu não acordar bem, tá tudo bem esse corpo físico, alimentar ele, dormir, mesmo assim, às vezes ele não tá condizente aqui, ó, eu tô te dando comida, tô te dando sono, tô te dando um ar bom, mas tá tudo bem, né? Faz parte. Então eu acho que esse para mim tá sendo o maior trabalho de desapego comigo e desapego com o que tá à minha volta, né? Porque a vida veio me mostrar aí dos meus bichinhos, de tipo, faça o seu melhor, mas é isso. É largar o resultado, né? Boa, Cris, largar o resultado. Eu não tinha pensado nisso. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente não percebe, que cada camada da cebola que a gente tira, nós não somos mais a mesma pessoa. Já houve a morte. É isso que a gente não se dá conta, porque a gente sempre olha para o que falta. Cada camadinha da cebola que foi, você já não é mais a mesma pessoa. E são essas pequenas mortes que a gente não se dá conta, porque a gente não olha o que a gente andou, a gente olha aonde a gente quer chegar, que é muito longe. Às vezes é Uhum. longe demais. Eu particularmente, eu realmente quero dar um passo. O que eu preciso largar, e eu ainda acho que falta um pouco, porque eu não entendi quais são todas essas expectativas que eu criei, ou que criaram para mim, são os vínculos que não me servem mais em relação aos meus pais, literalmente. Por exemplo, uma coisa boba, mas às vezes a gente tem um padrão de eu sou a filha que briga com o pai, ou eu sou a filha mal criada, ou eu sou, sei lá, eu o quê. Por exemplo, tem uma coisa que uma vez apareceu numa constelação que eu fiz, que eu precisava da autorização da minha mãe para ganhar dinheiro. E que na época eu entendi, mas até hoje eu ainda olho para isso. Que autorização é essa? E tem várias facetas essas autorizações. Isso demonstra claramente que eu tenho vínculos que eu preciso largar. Só que são vínculos que me dão segurança. A gente falar em quebrar vínculos com pai e mãe é falar, eu estou pronto para a vida sem vocês. E, cara, não importa a idade.
é difícil, é É difícil. difícil. Então, o que eu preciso largar hoje são os vínculos de segurança que me ligam à minha família, de segurança que querem dizer afeto e aprovação. E eu vou falar que eu nem sei quais são todos eles, porque às vezes a gente acha que sabe e vai descobrindo coisas. Por exemplo, se eu trabalhei 30 anos em comunicação e marketing, será que uma parte de mim não está preso ali ainda, precisando de autorização de quem investiu em mim para eu poder falar, olha, tchau, hein? Não quero mais. Ou mesmo já estando trabalhando, já ter uma carreira de 6 anos em uma outra área, cara, é, renascer é renascer literalmente. Não, não é uma coisinha que acontece de um dia para o outro. E talvez seja isso, cada camada da casca da cebola é um pedacinho da gente que a gente vai se reencontrando para ficar confortável no próprio corpo, que é uma coisa que a maioria de nós não está. Essa falta de amor que a gente tem por nós mesmos e pela vida não nos permite estarmos ancorados aqui. E isso causa muitos problemas individualmente e coletivamente. E talvez Fato. antes de pensar em morrer, a gente tem que pensar em viver. Talvez seja esse o aspecto que a gente olhe tanto para a morte com tanto medo, porque talvez a gente não esteja vivendo direito, não esteja fazendo a vida valer a pena. Mas é isso, Carol. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que você encerrou lindamente. Acho que é isso mesmo. Acho que talvez esse grande medo de falar sobre esse tema é perceber que a gente não está vivendo como a gente deveria estar, valorizando a vida e vivendo de acordo, né? Saudavelmente. Tipo, não só em questões do corpo físico, mas na responsabilidade emocional, mental, em relacionamentos, enfim, acho que como um todo, né? Tem até uma frase que fala: diante da morte reconhecemos a vida. Então, acho que é bem isso. Eu acho que talvez gere tanto medo porque a gente não está pronto para olhar para a vida mesmo. E o que significa a vida? Talvez a gente esteja mais familiarizado com um não viver, que é tudo isso que a gente vê acontecendo no coletivo, né, das pessoas se entorpecendo de N maneiras, não se cuidando, não se amando, isso não é vida, Evitando isso é a um não morte, vida. né? A gente acaba que passa uma vida evitando a morte, então buscando segurança, buscando não perder. Sem perceber que essa forma de viver você está se aproximando Sem muito, dúvida. você não está vivendo. E a morte, ela é a não vida. A grande questão disso que você está falando é que ainda nós somos muito binários. Então, quem olha para a vida dificilmente olha para a morte e vice-versa. E, ao mesmo tempo, tudo são os dois lados da mesma moeda, né? Então, às vezes eu posso ter um medo tão grande de não viver que eu faço esportes radicais, né? Aquela coisa. E tá tudo bem, Sim. acho que cada um está vivendo uma experiência. A gente só tem que lembrar que, como diria o Lama Michel, ao mesmo tempo não dá para ter sede e não ter sede. Você pode ter sede uma hora, você pode não ter sede em outra, mas ao mesmo tempo, e por isso a história das escolhas que a gente faz minuto a minuto, porque a gente passa boa parte do tempo talvez escolhendo aquilo que a gente não quer, que é o que causa muitas vezes a questão da gente não conseguir se transformar e ficar preso.
Para encerrar definitivamente, eu tirei uma mensagem do jogo Miracle Choice, do curso em Milagres. Ele é feito baseado no curso em Milagres. Peguei uma das cartas como oráculo sobre escolha. Agora tens que escolher entre o que és e uma ilusão de ti mesmo. A fé e a crença podem tombar para qualquer um dos dois lados, mas a razão te diz que a miséria está apenas em um dos lados e que a alegria está no outro. Galera, vamos fazer uma força para mudar de fase. Dói, né? Mas pode ser bacana também. E tem uma hora que, se a gente não muda de fase, a gente é expulso do jogo. Cuidado. Beijo. Muito obrigada por permanecerem com a gente até agora. E até o próximo Papos do Além.